Salve, salve, gente boa! E aí, tudo bem? Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo falaremos a respeito do seguinte: escolhas levam a juízo. Então vamos pensar bem. Tá preparado? Vem comigo até o final. Então, não se esqueça de se inscrever, né? Que tá assistindo o vídeo, não está inscrito ainda, clica aí no botão de se inscrever. Aproveita e aciona o sininho, que a cada vídeo novo que é postado você recebe aí a notificação. O objetivo nosso é trazer vídeos aqui que abençoem a vida, que trazem orientação, preparo e instrução para o povo de Deus e para aqueles que ainda não creem, mas que através da palavra possam vir a crer. Então, se está sendo bênção, querido, ou se você percebe que pode ser bênção para alguém que você conhece, curta aí, querido, comenta, compartilha. Mesmo que você ache que isso seja bênção, curta, comenta, compartilha também, querido. Quebra esse galho que às vezes a tua avaliação não é a avaliação que todos podem fazer. Então, querido, outras pessoas podem ser tremendamente abençoadas por um gesto teu de compartilhar. E quando você curte e comenta, o próprio YouTube também já indica para outras pessoas que a gente nem conhece, mas ele já vai mostrando. Então nos ajuda aí a alavancar o canal para que a gente abençoe outras vidas, para que várias e várias vidas sejam abençoadas. Então eu conto contigo nessa tarefa de abençoar vidas, de preparar o povo para aquilo que está por vir. E agora então que a gente está estudando o Apocalipse, um futuro, quem sabe aí bem mais perto do que a gente consegue imaginar. Não posso contar contigo nessa tarefa de ir pelo mundo e pregar o Evangelho? Vamos juntos nessa missão aí. Texto desse vídeo, Apocalipse capítulo 6, versículos 7 e 8. Apocalipse 6, 7 e 8 diz assim: Quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: Vem. E olhei e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Esse cavaleiro aqui está falando da morte. Novamente assista aí os capítulos 4 e 5, os vídeos correspondentes, capítulos 4 e 5 de Apocalipse, para você entender melhor a respeito de quem é esse ser vivente. Eu acho interessante aqui que fala o quarto ser vivente, ou seja, haviam 4 seres viventes, cada um dá uma ordem para um cavaleiro. Como Deus faz as coisas de uma maneira organizada, como tudo para Deus é tudo bem organizado, é bem planejado, bem detalhado. Eu acho isso tremendo, fantástico, que só uma observação que a gente, embora a gente esteja estudando uma coisa, é impossível você ler a Bíblia e não prestar atenção em outra, né? Então isso mostra uma organização, um preparo de Deus, como as coisas são bem preparadas. E como a gente está falando de escolhas aqui, é importante a gente entender. A palavra inferno aqui, se você pesquisar aí algumas outras versões, você vai ver que há versões que falam a palavra Hades. A palavra usada aqui realmente é a palavra Hades. Essa palavra Hades, ela tanto se designa sepultura quanto o mundo dos mortos. No livro do Apocalipse, por 4 vezes, aqui no capítulo 6, 8, no início do Apocalipse, no capítulo 20, por 2 vezes, a morte e o Hades, elas estão muito associadas, elas estão juntas, estão caminhando juntas, indicando exatamente essa questão da escolha e da consequência automática ao optar pela morte espiritual, que é o de estar no inferno. Apocalipse 20 vai dizer que esse Hades vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, ou seja, o inferno ainda não é o pior de todos os momentos. Depois ainda, tudo que está no inferno vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, ou seja, o inferno já é um lugar de tormenta, como Jesus fala. Depois você pesquisa aí, dá uma lida na história do rico e do Lázaro, que alguns dizem que é parábola, outros teólogos entendem que não é parábola, que é realmente uma história. Jesus está contando um fato ali, mas enfim, independente se é parábola ou não, a gente acredita na Escritura, e o que está sendo contado ali a gente crê como verdade. Então você lê lá o rico e o Lázaro, você vai perceber isso, que o inferno já é um lugar de tormento, o inferno já é um lugar de tristeza, o inferno já é um lugar onde as pessoas têm plena consciência daquilo que poderiam fazer e não fizeram. Então, só que ainda não é o fim, ainda existe coisa pior do que o inferno, que é o lago de fogo e enxofre.
Lembrando que o inferno não é o local para se escolher. O local para se escolher é antes da morte. Por isso está falando da morte e do inferno. Ou seja, antes da morte não é possível fazer escolha. Depois que morre, não tem escolha. São apenas passos, sequências de coisas que acontecerão, que são inevitáveis. São sequências corretas. A gente precisa entender isso aqui. Eu preciso entender isso aqui e eu preciso entender. Eu não quero caminhar nessa direção. Eu não quero ir para lá. Então a palavra inferno aqui significa Hades, que significa essa sepultura, e que está caminhando juntinho com a morte, que é esse cavaleiro. Agora presta atenção que o Hades estava seguindo esse cavaleiro e foi-lhes dada autoridade, ou seja, não é o cavaleiro que está matando, o cavaleiro tem a autoridade para isso, ou seja, ele vai parar diante das situações, diante das pessoas, e há a possibilidade das pessoas fazerem uma opção, fazerem uma escolha. Porém, para isso elas vão precisar de muito mais fé, de muito mais disposição. Então, uma quarta parte da terra, e aqui está falando que ele está vindo sobre a terra, mas uma quarta parte da terra, ela será totalmente pressionada. Se a gente está falando aí de um planeta de aproximadamente 7 bilhões de habitantes, a gente está falando aqui de mais de 1,5 bilhão de habitantes, quase 2 bilhões de pessoas na face da Terra que estarão diante de uma situação de morte, ou pela espada, ou seja, pela briga entre um e outro. E aí eu vou ler contigo aqui uns textos de Ezequiel, que a gente vai ler capítulo 5 e capítulo 14, ou pela fome, ou pela mortandade. Você pode ler também, eu recomendo a leitura, eu não vou ler aqui, mas Zacarias, capítulo 6, também vai falar um pouco sobre isso, então anota aí para você ler depois, Zacarias capítulo 6. Pela espada, é aquela disputa pessoal, lembrando novamente aquilo que a gente já falou aqui no início do capítulo 6. A gente já não está mais num contexto de nação contra nação. Isso aqui já é uma coisa do passado. O contexto aqui agora é um contexto de uma nova era, de um novo tempo, onde as nações vão ser controladas por um controle só e as pessoas vão brigar entre si, elas vão lutar entre si. A gente vai ver isso aqui em Ezequiel. Pela fome, os cavaleiros anteriores já vão dar esse indicativo. O preço está alto, as pessoas não vão conseguir comprar comida. Com a mortandade. Essa mortandade aqui significa pestes, epidemias, pandemias, diversos tipos de doenças e enfermidades que começarão a assolar o planeta. E a gente não está falando aqui de coisas isoladas, mas a gente está falando do planeta Terra, a gente está falando de todo o povo. Então, por que na história da humanidade anteriormente isso não era ainda um indicativo de que era um sinal apocalíptico? Porque a coisa não era global, eram coisas isoladas. Poucas coisas que aconteceram de uma maneira global. Aqui está falando de coisas que são na sequência, então não é um fato de uma pandemia de uma maneira isolada, mas é ideologias de pessoas contra pessoas, juntos, ao mesmo tempo, numa mesma época, em que os preços vão estar altos, vai ter dificuldade para comida, numa mesma época em que, além das pessoas se odiarem uns aos outros, além de ter escassez de comida, vai ter doença, até porque muitas doenças são decorrentes, inclusive, da própria fome ou da luta que pessoas passam por causa da fome, de criar novos hábitos alimentares que são maléficos para a saúde, mas aí pela fome a pessoa pensa só no momento, ela não se preocupa com o depois. Então ela acaba se alimentando de coisas para poder, ou achar que está se alimentando, mas pelo menos está tendo a sensação de que está ingerindo algo que vai ser nutritivo, que na realidade ela está causando destruição, e isso vai gerar doenças, vai gerar enfermidades, e isso vai se espalhar. Então são coisas que acontecem ao mesmo tempo. Por isso que a gente olha para a história, a gente vê essas situações aqui, ou de uma maneira isolada geograficamente, ou de uma maneira isolada em termos cronológicos. Um tempo aconteceu isso, outro tempo aconteceu aquilo, mas esse tempo da espada, de se matar uns aos outros, isso é uma coisa da nossa época agora.
Há tempos antigos, as pessoas eram mais unidas, elas podiam se juntar contra um outro inimigo, mas elas se juntavam. Hoje em dia não. Hoje em dia, para se juntar, as pessoas não estão se falando, irmãos não se falam com o outro, pai não fala com o filho, filho não fala com o pai, né? Pessoas que deveriam estar ligadas ali, que são vizinhos, não se comunicam, não se dirigem. Então isso é uma coisa do nosso tempo hoje, que a gente está começando a ver isso agora. Há 20 anos atrás, década de 60, década de 70, não era assim. Então vamos dar uma lida lá em Ezequiel no capítulo 5, a gente vai ler de 7 a 12. Diz o seguinte: portanto, assim diz o Senhor Deus, porque sois mais rebeldes do que as nações que estão ao vosso redor, e não tendes andado nos meus estatutos, nem cumprido os meus juízos, nem procedido segundo os direitos das nações ao redor de vós, por isso assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo, estou contra ti, e executarei juízos no meio de ti, à vista das nações. Ou seja, tiveram a oportunidade, tiveram a opção de escolha, poderiam fazer o que era correto, mas insistiram em fazer o que era errado. Versículo 9: farei contigo o que nunca fiz, e o que jamais farei, por causa de todas as suas abominações. Então, o que vai gerar o mal é a própria abominação, são as próprias atitudes ruins. Versículo 10: portanto, os pais devorarão a seus filhos no meio de ti, e os filhos devorarão a seus pais. Executarei em ti juízos, e tudo o que restar de ti espalharei a todos os ventos. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, pois que profanaste o meu santuário, com todas as tuas coisas detestáveis e com todas as tuas abominações, eu retirarei sem piedade os olhos de ti e não te pouparei. Ou seja, vai estar tão ruim, praticando coisas tão ruins, tão destrutivo, que Deus está tirando o olho, ele não está aguentando ver tanta maldade na vida do homem. Então, uma terça parte de ti morrerá, versículo 12, de peste, e será consumida de fome no meio de ti. Outra terça parte cairá a espada em redor de ti, e a outra terça parte espalharei a todos os ventos, e de ti desembainharei a espada atrás dela. Capítulo 14 de Ezequiel, versículo 21, ele vai falar algo muito importante. Vamos ler a partir do 19, né? Ezequiel 14, versículo 19. Ou se eu enviar a peste sobre a terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para eliminar dela homens e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem a seu filho, nem a sua filha. Pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida. Porque assim diz o Senhor Deus: quanto mais, se eu enviar os meus 4 juízos, a espada, a fome, as bestas feras e a peste contra Jerusalém, para eliminar dela homens e animais, mais eis que alguns restarão nela, que levarão fora tanto filhos como filhas. Eis que eles virão a vós outros, e vereis o seu caminho e os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu fiz vir sobre Jerusalém. Sim, de tudo o que fiz vir sobre ela. Repare na expressão que fala no versículo 20, a sua justiça não o salvaria. Ou seja, é o conceito pessoal de justiça, a sua forma de ver a justiça é que está gerando problema. Então, há juízos que nós atraímos, que nós geramos por causa das nossas escolhas. Então, quando você escolhe uma convicção errada, você vai gerar um pensamento errado, você vai formar uma ideologia e uma teologia errada e você vai gerar uma vida que vive de uma maneira errada. Então, se você segue uma fé que é correta, você vai gerar em você uma ideologia, um estilo de vida, uma teologia correta, que vai gerar em você uma vida que caminha em direção ao que é correto. Então, uma escolha que a gente faz inicialmente vai desencadear uma série de atitudes. Diante desse cavaleiro aqui, querido, a coisa vai estar mais aviltada, a coisa vai estar mais levantada, as coisas vão estar mais à flor da pele. Então, ele vai colocar à disposição. Não é ele exatamente que vai matar, mas ele tem essa autoridade. Então, aqueles que escolheram coisas erradas, elas vão colher, porque diante deles vai estar ali, vai estar muito aflorado isso, vai estar muito perto, e a morte, então, e o inferno vão estar ali muito diante dele, muito mais próximo da terra, ou seja, haverá uma treva
uma escuridão espiritual sobre o mundo de uma forma tremenda. E aqueles que são de Deus vão perceber, vão sentir isso e vão se lamentar. Mas aqueles que não são, querido, uma quarta parte da terra vai sofrer muito por causa dos seus próprios juízos, por causa das suas convicções, por causa das suas escolhas. Cuidado com as escolhas que você faz, querido, que isso vai gerar consequência. Existem passos que são inevitáveis decorrentes da tua escolha. Tá bom, querido? Faça boas escolhas, creia, prepare-se. O livro do Apocalipse é um livro de alerta para a gente se preparar para o futuro. Tem coisas que a gente não precisa viver e Deus não te chamou para viver esses males todos. Deus quer te levar para o reino eterno, para o reino do Filho do seu amor, como diz lá em Colossenses. Que Deus te abençoe, querido, rica e abundantemente.